Graças a paz, queridos. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema lidando com a amargura. Nosso texto base se encontra em Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao verso 17. A versão que nós temos usado é a NVI. O texto bíblico diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Bom, não é fácil superar a amargura, o ódio, a raiva, essa profunda tristeza que nos coloca em posição de hostilidade em relação aos nossos irmãos. São inimigos declarados do cristão. E fato é, irmãos, que nós levamos algumas cicatrizes de experiências terríveis para a vida toda. E a nossa reação, por vezes, ela depende do nível de ferida que nós recebemos. Uma traição, uma mentira, uma ofensa, uma agressão, uma frustração, enfim, muitas são as experiências que podem gerar grande amargura em nossos corações. Agora, como lidar com isso? Como lidar com a amargura? Como lidar com essa experiência tão ruim que pode prejudicar a nossa vida de uma maneira tão intensa? Será que tentar esquecer a ferida, tentar esquecer a ofensa e a agressão é suficiente? Será que tratar a pessoa bem é suficiente? Será que me afastar da pessoa que me ofendeu e que me feriu é o suficiente para que a amargura ela seja tratada? Bom, o escritor de Hebreus, ele nos aponta um claro caminho de como lidar com essa terrível reação, a amargura. Mas antes, também é muito importante a gente destacar que, conquanto nós não saibamos exatamente quem é o escritor dessa carta aos Hebreus, nós sabemos que esse livro ele foi escrito tendo o objetivo de alcançar um grupo de judeus que abraçaram a fé cristã. Esses judeus cristãos, além de terem que administrar uma severa perseguição religiosa, eles também tiveram muitos prejuízos comerciais e prejuízos sociais também. E tudo isso pela causa do Evangelho. Agora veja, dentro de um contexto de tantas limitações, esses cristãos judeus, eles são exortados a crerem na supremacia de Jesus Cristo e eles são exortados a viverem com zelo a fé cristã. Irmãos, isso nos ensina que nós não podemos usar o nosso contexto de limitações, nós não podemos justificar através de algum tipo de experiência de sofrimento que nós estamos vivendo, não podemos usar isso como desculpa para não vivermos o cristianismo como Deus deseja. Nós encontramos aqui um grupo de judeus e uma grande experiência de limitações por conta da perseguição, uma economia fragmentada, problemas relacionados, os seus patrícios, mas mesmo assim eles são exortados a viverem com zelo a fé cristã, viverem o cristianismo no mais alto nível. Não podemos, portanto, usar como desculpa o nosso contexto que nos traz algum tipo de desconforto para colocarmos isso como uma justificativa para não vivenciarmos o cristianismo como Deus ele deseja. Mas bom, vamos então para o nosso texto. Nós temos aqui pelo menos 3 lições que podem nos ajudar a entender como lidar com a amargura. Então a primeira lição nós encontramos no verso 14. Seja determinado na busca pela paz e pela santidade. Olha o que o texto diz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra esforcem-se
ou em outra tradução, segue, é uma palavra enfática. E ela traz a ideia de correr ou perseguir com determinação uma caça. A proposta do escritor de Hebreus é mostrar que tanto a paz quanto a santidade devem ser perseguidas como quem persegue uma caça, com determinação, com persistência. E é interessante que essa palavrinha está no modo imperativo. Portanto, ela não é uma opção. Portanto, ela tem força de ordem. Isso indica, irmãos, que a nossa obrigação não é uma simples opção do cristão. É uma obrigação do cristão perseguir a paz e a santidade. Agora veja, a paz que o autor de Hebreus ele estimula nesse texto não é uma paz a todo e a qualquer custo. Não é uma paz de qualquer forma, mas é uma paz que tem estreita relação com a santidade de Deus. Veja o que o texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Portanto, não é uma paz a qualquer custo, é uma paz que tem uma estreita relação com a santidade de Deus, ou seja, é uma paz dentro dos limites daquilo que é certo, dentro dos limites daquilo que é agradável a Deus. Bom, algumas pessoas elas mentem, omitem e usam variados métodos imorais para ter paz. Essas pessoas usam métodos que não são coerentes para desfrutar de paz. Mas a paz orientada pelo autor desse texto, pelo escritor desse texto, é uma paz que tem essa próxima relação, estreita relação com a santidade de Deus. É uma paz buscada ao modo de Deus. E como paz significa, grosso modo, harmonia ou ausência de conflito, buscar a paz e a santidade pode significar colocar um fim no conflito, tomar a iniciativa para um cessar-fogo, impedir o avanço e o progresso do mal. Mas indo um pouco mais adiante, nós temos aqui uma cláusula final. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa cláusula final, ela indica que a busca pela paz e pela santidade é uma busca indispensável para o cristão. Colocando em outras palavras, ninguém pode ser cristão sem buscar a paz e a santidade. Agora veja, nós não encontramos aqui um estímulo para a salvação pelas obras. A ideia desse texto é que a busca pela paz com os outros e a busca pela santidade são marcas visíveis na vida de um cristão legítimo. E essas marcas, a busca pela paz e pela santidade, são marcas ausentes nas vidas daqueles que não verão o Senhor. É assim que nós entendemos esse texto. Mas vamos prosseguir. Em primeiro lugar, se nós queremos aprender a viver, ou melhor, a se livrar da amargura, ou lidar com a amargura, seja determinado na busca pela paz e pela santidade. Em segundo lugar, o que nós aprendemos está no verso 15. Não permita que raízes de amargura brotem. Verso 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A palavra cuidem, ela traz a ideia de exercer supervisão. O que o escritor aqui nos ensina é que os cristãos, ou pelo menos alguns deles, eles deveriam ter o máximo de cuidado, ou seja, supervisionar para que outros cristãos não se excluam da graça de Deus. E pastor, o que é ou o que significa excluir-se da graça de Deus? É basicamente deixar de desfrutar dos benefícios da graça de Deus. O escritor, ele nos dá um exemplo. Ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Qual é o exemplo que ele dá? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que o texto nos mostra é que nós deixamos de desfrutar dos benefícios da graça de Deus quando nós permitimos o avanço da amargura. Não apenas em nossos corações, mas também na vida de outras pessoas. Como cristãos, nós também somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos e devemos supervisioná-los, a fim de que a amargura não domine seus corações e não os conduza a uma real e uma triste experiência com esse tão grande mal. Mas a palavra amargura,
ela traz a ideia de profunda tristeza. Ela traz a ideia de ódio. E aqui o escritor nos mostra os danos que a amargura ela pode causar caso ela não seja tratada, caso ela não seja eliminada. A expressão raiz de amargura, ela é provavelmente emprestada de Deuteronômio capítulo 29, do verso 17 ao 18. Mas ali, em Deuteronômio, ela aparece dentro de um contexto, curiosamente, dentro de um contexto de idolatria. O texto diz assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Muito curioso. O escritor de Hebreus, ele nos dá, ainda nesse texto, valiosas lições sobre amargura. Eu quero listar algumas aqui. Primeiro, a amargura, pelo que nós vemos à luz do texto de Hebreus, a amargura ela é tão danosa aos nossos corações quanto a idolatria. Se tivermos por certo que o escritor de Hebreus está fazendo um uso, uma adaptação do texto que nós vemos em Deuteronômio. Portanto, em primeiro lugar, a amargura ela é tão danosa aos nossos corações quanto a idolatria. Nós podemos carregar em nossas vidas uma terrível experiência de amargura. Nós podemos nos apegar àquela ferida de uma forma que ela ocupa um lugar desnecessário em nossos corações. Nós podemos nos aprisionar àquela ferida do passado de tal forma que ela se torna o nosso ídolo e o nosso Deus. A amargura pode ser, então, um ídolo, um alvo de adoração. Nós devemos tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, assim como a raiz de uma planta afeta os frutos que ela produz, a amargura pode afetar também o nosso comportamento. Se a amargura ela é cultivada em nossos corações, em um determinado momento ela afetará o nosso comportamento também, nos conduzindo à raiva, nos conduzindo ao ódio e, se não tratada devidamente, à hostilidade, a ofensas verbais e até ofensas físicas também. Mas note, o escritor de Hebreus diz que nós devemos eliminar, ou devemos cuidar da amargura enquanto raiz. Interessante que algumas pessoas dizem assim: ah não, mas eu tenho um problema com aquela pessoa, mas a distância que eu mantenho dela já é suficiente. Olha, eu tive algum problema com aquela pessoa, mas eu já perdoei. Não tenho mais contato com ela, mas eu já perdoei. E se ela precisar que eu faça o bem, eu faço o bem. Mas note, o problema não está necessariamente no comportamento. O problema está na raiz do problema. E a raiz se encontra lá, no coração. Então podemos fazer bem para a pessoa que nos ofendeu, mas ainda assim podemos nutrir amargura em nossos corações. Ela está lá, como um ídolo, assentado no trono do nosso coração, produzindo tristeza, produzindo profunda insatisfação sempre que nos lembramos daquela pessoa. Então toma cuidado com isso. Nem sempre o fazer bem para outra pessoa significa que eu não estou cultivando amargura no coração. Eu preciso eliminar a raiz. Em terceiro lugar, a expressão brotar indica o caráter progressivo da amargura. Ou seja, se a amargura ela não for eliminada, ela brota, ela cresce. A proposta então é eliminar e não abafar a amargura. Ah, eu fui entristecido no passado, mas eu abafei aquilo. Ah, eu procuro não ficar pensando muito naquilo. Não. A proposta não é abafar a raiz. A proposta é eliminar a raiz. Eliminar o mal de uma vez por todas. E por fim, em quarto lugar, o que nós aprendemos também aqui dentro desse texto, é que a amargura crescendo, como diz o texto, ela pode causar perturbação e contaminação. E contaminar aqui traz a ideia de manchar, poluir ou estragar. E de fato, irmãos, a amargura, o ódio, causa aborrecimento e grande perturbação para os nossos corações. Não há paz se há amargura. Não conseguimos desfrutar de paz se a amargura ela está sendo constantemente cultivada. E não só isso, se eu nutro, se eu cultivo a amargura em meu coração, ela vai ter um grande e alto poder de influência sobre a vida de outros. Eu acho que você já teve uma experiência como essa. Você até via determinada pessoa com bons olhos, até que alguém chegou em você,
profundamente magoado, disse, olha, aquela pessoa agiu assim comigo, o comportamento dela foi desse jeito, foi super injusto, enfim, eu estou me sentindo muito ferido, muito magoado. E aí você parou e falou, puxa vida, eu sempre pensei que aquela pessoa fosse assim, mas agora eu notei que ela não é desse jeito. Eu sempre olhei aquela pessoa com bons olhos, mas agora realmente eu estou percebendo que ela é uma pessoa que a gente tem que manter certa distância. Então note que uma amargura já nutrida no coração de alguém, ela influenciou o outro. Infelizmente, quando a amargura ela é nutrida nos nossos corações, nós nos tornamos, então, potenciais transmissores da amargura. Ela tem que ser eliminada a todo custo. Agora, em terceiro e último lugar, nós vemos aqui que se nós queremos aprender a lidar com a amargura, nós não podemos imitar o exemplo de Esaú. Do verso 16 ao 17, nós encontramos o seguinte, não haja nem imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Bom, o exemplo de Esaú agora nesse texto, dentro desse contexto, ele é particularmente interessante. Bom, Esaú como primeiro filho, né, dentro do contexto semítico, Esaú ele tinha direitos e privilégios materiais e espirituais também. Esses direitos e privilégios são chamados pelo texto de bênção. Mas Esaú trocou todos os seus privilégios, ou seja, ele trocou a bênção por um simples prato de comida. Por isso, ele foi tido como imoral e como profano. Esaú ele trocou privilégios espirituais por algo material, por algo temporário. Por fim, quando Esaú percebeu o que tinha feito, não havia mais possibilidade de reverter a situação. E Esaú, então, ele é usado como esse exemplo para mostrar que na prática, esse excluir-se da graça de Deus, como nós vimos a experiência de Esaú, ou seja, Esaú ele deixou de desfrutar, né, dos benefícios da graça de Deus, e o exemplo colocado aqui é a bênção da primogenitura. Então Esaú ele é colocado como um exemplo prático de que esse deixar de desfrutar da graça de Deus pode nos trazer alguns prejuízos que serão talvez irreversíveis. O texto mostra no final que ele tentou buscar com lágrimas, mas aquele choro já era então desnecessário, ele não poderia fazer mais nada. Bom, agora dentro de um contexto sobre esse ensinamento, sobre buscar a paz, a santidade, se livrar da amargura, o exemplo de Esaú nos mostra que se nós não nos apropriarmos do poder que a graça de Deus nos dá para que a gente possa vencer a amargura, se a gente não se apropriar dos benefícios que a graça de Deus nos dá, de lutarmos contra a amargura, de perseguirmos a paz e a santidade, se nós não fizermos isso, pode ser que um dia seja tarde demais. Pode ser que um dia nem as nossas lágrimas sejam suficientes para desfazer os estragos que as nossas escolhas fizeram. Então, a experiência de Esaú nos mostra que nós precisamos nos apropriar dos benefícios da graça de Deus. É tempo de tomar a decisão e a iniciativa para se desfazer da amargura. Esse é o momento. Se nós não fizermos isso hoje, se nós não lutarmos contra esse mal hoje, se nós não procurarmos a paz e tomarmos a iniciativa para buscarmos a paz hoje, pode ser que um dia seja tarde demais. E que nem com lágrimas a gente consiga reverter essa triste situação. Eu quero concluir com algumas pequenas aplicações para a nossa vida. O que nós podemos extrair de mais prático desse texto para a nossa vida? Primeiro, pedir perdão é uma ótima maneira de cessar o conflito, de buscar a paz. Tomar a iniciativa para pedir perdão é uma ótima maneira de buscar a paz, cessar o conflito. Mas também abrir o coração, dizer para o ofensor que você foi ferido, que você foi magoado, que você se sentiu agredido com determinada situação, também é uma maneira muito importante de você lidar diretamente com a amargura, buscar a paz. Mas lembre-se, verdade a todo custo. A paz ela tem uma estreita relação com a santidade. Não é usando subterfúgios, mentiras e omissões para obter a paz. É uma paz com base na verdade de Deus. Em segundo lugar, nós também precisamos reconhecer que essa é a nossa obrigação. Eu, como cristão, eu tenho obrigação de perseguir a paz e a santidade.
Por isso, irmãos, que é muito estranho que um cristão fala assim, não, deixa que eu não vou fazer isso agora, eu não vou mexer com isso. É melhor não, porque sempre quando eu toco nesse assunto, isso me fere. Irmãos, buscar a paz não é uma opção para o cristão. Nós vimos que a construção do texto está no imperativo, o verbo está no imperativo, ou seja, uma ordem. Se eu não busco a paz, se eu tenho a possibilidade de buscar a paz, tomar a iniciativa para aquele cessar fogo, e eu não faço, eu estou em pecado contra Deus. Eu preciso tomar a iniciativa para buscar a paz. Não só isso, se nós somos cristãos de fato, a busca pela paz e pela santidade será uma evidência em nossas vidas. Lembrem-se daquela cláusula que nós lemos no início. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, se a paz e a santidade são evidências na vida de um cristão, aquela pessoa que frequentemente se esquiva da busca pela paz, frequentemente se esquiva da busca pela santidade, sabe, procura fazer as coisas do seu jeito, ao seu próprio método, enfim. Sabe, esse é um cristianismo duvidoso, irmãos. Esse é um cristianismo duvidoso. Em terceiro lugar, nós aprendemos que meu irmão é minha responsabilidade. Não é apenas cuidar para que o meu coração não seja vítima dessa terrível amargura que pode destruir as minhas emoções. Mas eu preciso considerar que eu não posso permitir como um supervisor que o meu irmão seja vítima da amargura e permaneço eu de braços cruzados. Portanto, se você perceber um irmão seu tem sido terrível vítima da amargura, sabe, que está nutrindo a amargura em seu coração, sabe, entristecido com uma pessoa que lhe feriu, sabe, não conseguindo viver uma vida pacífica por conta de alguma terrível experiência do passado, não seja a pessoa que vai colocar a mão no ombro dele e vai dizer o seguinte, olha, você realmente está com razão. Aquela pessoa realmente, ela merece aquilo que ela merece uma terrível punição por aquilo que ela fez. Olha, de fato, você tem toda a razão de ficar entristecido e chateado. Continue assim, não. Nós devemos ser supervisores, nós devemos nos aproximar dos nossos irmãos, os ajudando a livrar-se da amargura. Como nós vimos, ela pode crescer, ela brota, ela gera perturbação, ela pode contaminar. Em último lugar, a amargura ela pode ser um ato de idolatria. Algumas pessoas vão levar a amargura para o resto da vida, guardando mágoas, feridas, ódio e raiva no seu coração pelo resto da vida. Infelizmente, o comportamento dessas pessoas será marcado por raiva, por tristeza, por profundas frustrações. O problema é que a amargura como ídolo, cultivada em nossos corações, ela pode crescer. Ela pode influenciar não apenas as nossas vidas, mas a vida de outras pessoas. Ela pode também trazer consequências irreversíveis, como nós vimos na experiência de Esaú. Então, analise o seu coração, se realmente você vivenciou no passado alguma terrível e grande experiência de amargura, algo traumático, algo fatal. Se aproprie do poder da graça de Deus para vencer isso. Deus ele te dá essa graça. Não se exclua da graça de Deus, mas se aproprie dos benefícios da graça de Deus para vencer. Não há trauma grande o suficiente que a graça de Deus não lhe dê força para vencer. Não há amargura grande o suficiente que a graça de Deus não lhe dê poder de eliminar. Se aproprie dessa palavra. Se livre da amargura. Busque a paz em santidade. Lute para que irmãos vivam em paz, para que famílias vivam em paz. Não admita essa raiz crescer em seu coração, tomando proporções tão grandes, invadindo todas as áreas da sua vida. Faça da amargura um determinado inimigo, em nome do Senhor Jesus. Bom, quero orar com você nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós aprendemos à luz desse texto que a amargura é um grande vilão. A amargura pode fazer muitos reféns. E ela não apenas nasce nos nossos corações como uma terrível raiz, mas ela pode se assentar no trono dos nossos corações como um grande ídolo, determinando o nosso humor, determinando o nosso comportamento, influenciando outras pessoas, promovendo discórdia, ó Pai amado, e muita tristeza. Mas, Senhor, se alguém nos feriu, se alguém nos entristeceu de uma maneira tão profunda, nós queremos perdoar essa pessoa. Nós sabemos que talvez, ó Deus, essa experiência de pedido de reconciliação, ou oferecimento do perdão, pode trazer uma paz agora.
Talvez amanhã eu me lembre novamente, me entristeça novamente, mas que amanhã eu também perdoe. Talvez na próxima semana, Senhor, eu me lembre, aquilo me entristeça novamente, mas que na próxima semana eu também perdoe. E eu aprenda, Senhor, que perdoar constantemente também é um instrumento, também é uma forma de lidar, ó Deus, com a amargura. Nós queremos, ó Deus, confiar que não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio estímulo, mas é pela Tua graça que o Senhor irá nos ajudar a nos livrarmos, ó Deus, de toda a raiz de amargura que tem nascido e brotado em nossos corações. Pai, nós não queremos ser transmissores, ó Deus, da amargura para outras pessoas. Nós não queremos também que o nosso humor, ó Deus, o nosso comportamento seja influenciado, que a raiva e o ódio sejam marcas frequentes e visíveis no nosso comportamento. Pai, nós queremos desfrutar de paz e queremos perseguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, ó Pai amado, como Esaú, ele se esquivou e desprezou, ó Deus, aquele maravilhoso benefício da Tua graça, nós não queremos fazer o mesmo. Nós queremos nos apropriar da Sua palavra, nós queremos, ó Deus, ter paz nesse momento, buscar a paz do Teu jeito e nos livrar de todo ódio, de toda ira, de toda raiva que está nos nossos corações. Pai, nos liberte desse mal e nos conduza a uma real experiência de vitória. É assim que oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para o seu coração, dê um like, se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe essas mensagens. Nos vemos numa próxima. Deus abençoe.